Saúdo a igreja do Senhor Jesus Cristo, com a graça e a paz do nosso grande Rei e Salvador. É com muita alegria que, segundo o Serginho, tem 20 anos. Como eu não faço muitas as contas, sabe, Serginho? Eu agradeço você ser meu matemático, o Oswaldo de Souza, para me lembrar que tem aproximadamente 20 anos que eu não venho aqui. Eu nem sei explicar. Por isso que eu disse hoje de manhã, eu vou repetir, eu não sei explicar por que isso acontece. Mas é muito bom ver alguns rostos bastante conhecidos. Outros novos, que nós queremos, inclusive, por favor, eu quero apertar a mão de vocês lá embaixo. De cada um. Para quem eu não conheço, eu vou conhecer, e os que eu conheço, eu vou rever. E vou ficar muito feliz. Eu agradeço ao conselho da igreja, a indicação do meu nome. E quando Deus está na nossa vida, nos nossos projetos, nos sonhos e planos da igreja, eu tinha pedido ao pastor tentar me encaixar em maio, Dia das Mães. Já eram 3 anos que eu não vinha ver minha mãe. E eu queria estar com ela no Dia das Mães, mas não deu certo. E ficou para dezembro, dia 15. Minha mãe em maio estava aqui, agora minha mãe está em Santa Catarina. A dona Didi, uma guerreira, uma batalhadora. Minha mãe é igual um trator, era como um trator. Minha mãe está bem frágil. Minha mãe trabalhou incansavelmente nos hospitais como auxiliar de enfermagem, dando plantões noturnos para educar os filhos. Meu pai trabalhou muito aqui, quando nós chegamos de Pernambuco, para que a família crescesse, se desenvolvesse espiritualmente e socialmente também. Eu morava na Rua dos Meninos, eu creio que aqui embaixo, né? E nós começamos a frequentar esta igreja, eu não me lembro exatamente o ano, 72, 73, sei que eu tinha 10 anos de idade, entre 9 e 10 anos. Nós começamos, quando chegamos aqui em São Caetano, a frequentar a Filadélfia. Mas ficava distante, tinha algumas dificuldades. Nós, como teve essa congregação aqui era uma casa muito simples que os irmãos na época adquiriram e começaram, como muitas das igrejas de São Caetano e do Brasil, começaram num terreno onde tinha uma casa. E compravam a casa e aos poucos iam dando forma de igreja. E eu estava dizendo, né, pela manhã e ao pastor, que eu fui ordenado numa festa espiritual maravilhosa. Era o primeiro filho da igreja ordenado ao sagrado ministério. Na época, o pastor Ludigero Machado Moraes, né, o chamado pai, que o Ludigero filho, né, é o pastor em Belo Horizonte, é secretário executivo do Supremo Concílio. E aqui estavam os presbíteros, né? Eupídio, Pedro Leite, Luiz Jorge. Depois meu pai se tornou um presbítero também, professor Jordão. E quando eu me formei, eles queriam muito que eu ficasse, assumisse a igreja, porque o reverendo Mourão estava muito enfermo, idoso, adoentado, havia trabalhado muito na obra do Senhor. E eu me lembro que eles ficaram muito tristes comigo quando eu disse: só se o presbitério me obrigar, né, ficar aqui, porque o meu sonho está nas missões. E vocês me colocaram de castigo. Vocês me colocaram na classe do pastor, porque nenhuma professora queria ser minha professora, né, porque eu era muito extrovertido, era bagunceiro, né, e mexia com todo mundo. E graças a Deus, algumas professoras aqui, a Ludmila lá me olhando, né, Ludmila? Tiveram muito amor e paciência comigo. E Deus depois me fez trabalhar com gente quietinha e com gente também que dava muito trabalho. E eu lembro desse dia, 30 de janeiro de 1982, pregando o presbítero Jurandir Teixeira Mendes, um homem que abençoou essa igreja durante muitos anos. E abençoou a igreja de Vila Mariana como presbítero, e 90 anos de idade ainda tinha fila de espera para entrar na classe dele. Eu aprendi muito.
com aquele presbítero, com os pastores, com os presbíteros dessa igreja. E eu queria dizer, irmãos, que eu disse ao pastor que eu ia pregar pouco. Ele disse, não, pode falar muito, o pessoal aqui gosta de vigília, pastor, pode, fica à vontade, né? E a gente se alegra demais de rever os irmãos, de saber que 50 anos, quando se comemora um jubileu, não foi porque os irmãos iam para a praia, só, também vão para a praia, eu sei disso, vão para os retiros, acampamentos, né? Mas porque os irmãos, os pioneiros, pagaram o preço. Em oração, em jejuns, em vigílias, pagaram preço em evangelizar, em contribuir, em enfrentar as lutas, as dificuldades, os problemas. E todas as igrejas têm altos e baixos. Nesses 32 anos, né, se vocês fizeram as contas, de 82 para 2004, dia 30 de janeiro, está muito próximo, o mês que vem, eu estarei completando 32 anos de ministério. Eu queria até me aposentar, mas eu acho que eu estou muito jovem ainda, com muita saúde, graças a Deus. Eu quero ainda trabalhar muito para o meu Senhor e quero me aposentar quando eu entrar na glória. Quando eu entrar na presença do Senhor, dizer, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. 50 anos de bênção, 50 anos de trabalho, 50 anos de vida. 50 anos e os nossos cabelos vão embranquecendo, a pele vai enrugando, mas que acima de tudo, que a sua fé, o seu coração, sua disposição nunca envelheça, nunca enfraqueça. E que nos próximos anos dessa igreja, vocês possam ter muitas bênçãos ainda a colher. Nós temos o quilombola, antes da mensagem eu queria falar sobre isso também, uma área quilombola muito grande. E havia ali o presbítero Alexandre. E quando todos vieram para a cidade trabalhar, fica a 40 quilômetros de Macapá, na rodovia, né, que vai para o Oiapoque, o extremo norte, né, do Amapá, onde temos ali fronteira Guiana Francesa, e ali naquela área quilombola, a Ansel, que planta pinos lá, ela quis muito comprar. E nós tínhamos uma igrejinha lá, que era uma casinha de madeira, que se fosse 20 pessoas no culto, 4 ficavam do lado de fora. Era muito pequenininho. E depois até ficou mais vazio, porque ficaram somente a família do senhor Alexandre frequentando, que eram 5, 6 pessoas. Eu nunca quis que fechasse aquele trabalho. E dava atos pastorais ali no interior, era ruim de chegar lá, porque era estrada de terra, no inverno havia muito atoleiro. Hoje tem uma igreja com 120 pessoas, uma casa pastoral, e a igreja pedindo um pastor de tempo integral. Em 2015, eles estão se preparando, já tem um pastor que dá atos pastorais. É o primeiro quilombola do Brasil evangélico. A maioria que mora ali é membro da igreja. O governo construiu lá recentemente 40 casas populares no projeto Minha Casa Minha Vida. O governo está fazendo uma praça lá. O governo construiu uma casa de farinha, porque o arroz com feijão do amapaense e das pessoas do norte, de um modo geral, é a farinha de mandioca, é o biju que faz a tapioca e outros derivados também. E aquele povo prosperou, porque um presbítero, um homem de Deus, e a sua família disseram, esse lugar pertence ao Senhor Jesus. E nós não vamos sair daqui. Muitos foram estudar e hoje muitos estão voltando. Porque como a área foi declarada, né? A área quilombola é das famílias que ali moram. É dos herdeiros também para sempre, né? E eu queria que, depois dessas palavras, irmãos, quando alguém não desiste, as coisas se transformam. Abra a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 20. Hebreus capítulo 11, versículo 20. Eu vou ler o que eu anotei. E depois que eu ler, vocês vão repetir lendo nas suas Bíblias. Hebreus capítulo 11, versículo 20.
Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Leiam todos juntos, novamente. Abençoai. Esta é a palavra de Deus, irmãos, para a igreja do jubileu, para a igreja que celebra, que festeja, que comemora o seu jubileu de ouro, os seus 50 anos. Vocês se lembram que quando Moisés levantava as mãos e abençoava o povo, havia vitória. Quando Moisés cantava e abaixava as mãos, os amalequitas predominavam. Ur e Arão então levantaram, colocaram pedras, eles sustentaram as mãos de Moisés com a vara da bênção e da graça de Deus, que Deus lhe havia dado como autoridade para guiar aquele povo. E o povo venceu, e o povo foi abençoado. Por isso, nessa noite, irmãos, o tema da mensagem será: fale, profira, diga somente palavras que trazem alegria, esperança e conforto. Outro dia, no ano passado ainda, nós estávamos em casa assistindo um filme histórico. Nós gostamos muito, eu e minha esposa, de assistir filmes, históricos da Bíblia, históricos nacionais, para conhecer melhor a história e tirar lições para a nossa vida. E era um pouco antes de nós irmos dormir, já era um pouco tarde, mas chegou pelo celular da minha esposa uma mensagem de uma nova convertida do nosso grupo familiar, quando eu ainda trabalhava na igreja presbiteriana Peniel, como pastor auxiliar, antes de eu ir agora para a segunda igreja. Eu trabalhava na segunda cidade do Amapá, que é Santana, fica a 20 quilômetros do centro, Macapá, e ali nós estávamos plantando a igreja, e trabalhava também em parceria com a Junta de Missões Nacionais. Quem está familiarizado com a informática sabe que chama torpedo, A gente recebe um torpedo. Eu não entendo bem esse nome, que para mim torpedo, quando eu era criança, era submarino que atacava um navio, lançava um torpedo e acabava com tudo. Mas é um torpedo, mas essa aqui, não sei, devia mudar esse nome para alguma coisa mais agradável, pelo menos na mente dos mais antigos. Mas essa jovem mandou um torpedo. E a gente parou o filme, viu o torpedo, e quando nós lemos, nós nos alegramos muito. Foi muito gratificante, porque nós não estávamos esperando. Foi uma surpresa, e eram palavras bonitas, eram palavras encorajadoras, e demonstravam o carinho e o desejo de aprofundar conosco. O casal, pastoral, e minha esposa não gosta de ser pastora. Ela fala: eu sou presbiteriana. Aqui em alguns lugares que a gente vai, em outras igrejas, ô pastor, ela falou: não, pastor é ele, eu sou a esposa do pastor. Eu sou a serva de Deus. E ela demonstrou muito carinho, desejo de aprofundar a amizade, a comunhão. Irmãos, as palavras, quando usadas, elas têm muita força. As palavras, quando nós ouvimos, elas nos encorajam. Elas nos animam, alegram. Ou também elas nos entristecem, desanimam, não é verdade? Dependendo do que nós ouvimos. Às vezes elas nos causam muito desconforto. Mas se for uma boa palavra, a gente já até sorri, se alegra. É um bálsamo para a alma, para o coração. Foi uma palavra, irmãos, que ceifou a vida do maior homem nascido de mulher, segundo Jesus, João Batista. Ela disse para Herodes, não foi? Dá-me a cabeça de João Batista num prato. E foi o que ela recebeu. E a igreja perdeu seu último profeta. E foi também a palavra e o grito de uma mãe que lhe devolveu o filho e evitou que ele fosse morto pelo rei Salomão, quando Salomão, resolvendo a questão daquelas duas mulheres que diziam: não, o filho é meu, o filho é meu. Um era mãe, que ele não pode ser filho de duas ao mesmo tempo. E quando Salomão disse: traga uma espada, soldado, e o soldado trouxe: corta a criança no meio, dá metade para cada uma. Imagina o susto, mas era o rei. Quem que vai discordar do rei? Da palavra do rei. E a mãe grita naquele momento: ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Uma pediu a morte e foi atendida.
O rei declarou a morte, mas o grito da mãe salvou o seu filho. E Salomão imediatamente disse: essa é a verdadeira mãe, dá o filho a ela. Pode ir, senhora. E mandou castigar a mentirosa. Irmão, Jesus falava poderosamente. Jamais alguém falou como este homem. Foi a resposta que os soldados dos fariseus e os sacerdotes deram quando inquiridos por voltarem sem terem prendido Jesus. Jamais alguém falou como este homem, os soldados disseram. Porque Jesus, com uma palavra, abria os olhos aos cegos, fazia os paralíticos andarem, limpava os leprosos, ressuscitava os mortos, fazia com que os cegos vissem, os mudos falassem, demônios eram repreendidos e deixavam suas vítimas. Havia liberdade, por uma palavra de Jesus havia vida, e voltava a esperança, a alegria, a certeza de que Deus estava no meio de nós. Emmanuel, Deus conosco. A palavra de Jesus liberta o cativo, traz luz, sabedoria, edifica, cura, consola. E Jesus sempre falou com autoridade. A palavra de Jesus, por ser a expressão máxima da verdade e da bondade, afastou dele os hipócritas, os egoístas, os interesseiros, os de pensamentos escusos, de intenções dúbias e os sorrateiros. A palavra de Jesus aproximou dele todo tipo de pecadores, pessoas discriminadas na sociedade, e elas se aproximaram de Jesus, porque Jesus os atraía com a sua bondade, com o seu amor e com palavras de aconchego. Ladrões, prostitutas, leprosos, cegos, doentes, aleijados. E ainda perguntaram a Jesus: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse assim? Para que ele nascesse cego. E Jesus diz: nem ele pecou, nem os seus pais, mas ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Todas as pessoas que você conhece, irmãos, que não são ainda cristãos, e nós normalmente costumamos, olhar com certo preconceito para corruptos, para prostitutas, para homossexuais, para ladrões, para assassinos, e temos aquela sensação triste e ruim quando vemos os casos na televisão de pais ou padrastos que assassinam friamente os filhos ou os enteados. Mas Jesus veio para os doentes, veio para mim e para você. Eu aprendi com o presbítero Jurandir na adolescência e nunca vou esquecer disso. Na época, na igreja, era considerado cristão quem não fumava, quem não bebia, quem não jogava, quem não dançava. E a gente tinha aquilo como a máxima verdade. Crente não joga, não fuma, não bebe, não dança. Tem tantas outras coisas que nós não devemos fazer além disso, não é verdade? E o senhor Jurandir, com aquela palavra calma dele, disse: muitos pensam que ser cristão é só não fumar, não beber, não dançar, não jogar. Comparados com quem dança, com quem fuma, com quem bebe, com quem joga, nós podemos parecer bons. Mas para Jesus, se nós não o aceitarmos como nosso único e suficiente Salvador, nós vamos para o inferno. Porque nós somos pecadores, mesmo que não cometamos esse tipo de pecado. Mas só não crer em Cristo é o maior pecado. Não crer no seu amor, não crer na sua salvação. Eu e você, irmão, nós somos discípulos de Jesus. E se nós procuramos cada dia viver face a face com Deus, nossas palavras devem ser as palavras de Cristo. Uma igreja que só fala a linguagem de Cristo, que vive no clima da palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina claramente: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais.
Como eu fiquei alegre, né, com o irmão Gênesis, que disse, né, que ele está caminhando, está trabalhando, e está só compondo, está só pensando no reino, nas coisas de Deus. Aí eu vi uma história assim, que tinha um pastor, né, que ele morava a 20 minutos da igreja. Aí os presbíteros, depois de um certo tempo, começaram a ver que as mensagens dele não eram tão bem preparadas, elaboradas, e perguntaram: pastor, quando é que o senhor prepara as suas mensagens, pastor? Ele falou assim: olha, quando eu estou vindo da minha casa para a igreja, domingo à noite. É mesmo, pastor? É. Aí eles pegaram a casa pastoral, compraram uma casa, venderam e compraram uma casa pastoral a 3 horas de distância da igreja. Falei: vamos ajudar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? As palavras de Jesus, de amor, bondade, consideração, de ensino, de correção, de caridade, devem fazer parte do meu suor, da minha corrente sanguínea. Tudo que eu sou e vivo e falo e penso e ajo deve ser por amor a Jesus e por Jesus Cristo. Cada dia está sendo formado em mim e você, que somos discípulos de Jesus. Cada dia mais eu não tenho que olhar para o espelho e querer parecer com o Ideraldo. Eu tenho que parecer com Jesus. Quando você é irmã, você é irmão, quando você se mira no espelho, você não tem que ver você. Cada dia que passa você tem que ver Jesus. Nós temos que andar nos passos de Jesus, falar as palavras, viver como Jesus viveu. O próprio Senhor Jesus disse que as suas palavras não eram as palavras dele, eram as palavras do Pai. E se assim é e é verdadeiramente, também as nossas palavras só devem ser as palavras de Cristo. Se as nossas palavras não forem as palavras de Cristo, só aumentaremos as trevas. Madre Teresa de Calcutá. Se as nossas palavras não forem as palavras de Cristo, só aumentaremos as trevas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Billy Graham, servo de Deus, pastor batista, conselheiro dos últimos 5, 6 presidentes americanos, com 90 anos, com mal de Parkinson, continua orando pela igreja, continua orando pelo servo de Deus e precisa das nossas orações. Um homem que dedicou a sua vida a pregar o evangelho em todo o mundo, que levou 2.000 pastores e evangelistas em Amsterdã, pagando todas as despesas dos mais carentes, da Índia, da China, da América do Sul. Eu até fui candidato até um certo ponto, depois eu vi que minha data não ia dar certo, aí eu desisti. Mas eu sonhei muito em estar ali. E ele pagava. Sabe por quê? Para esses homens serem capacitados, serem habilitados e amarem pregar o evangelho e voltarem. Ele fez na televisão uma coisa inédita também, né? Esperança, levar o Brasil inteiro numa noite de sábado a ouvir a palavra de Deus, na sua casa convidado. Ele colocou isso em vários países do mundo. Um homem que quer que Jesus seja glorificado, exaltado, e que a palavra de Deus guiou a sua vida. E hoje a sua filha e o seu filho também servem a Deus. E o filho de Billy Graham, durante um tempo, o filho do maior evangelista do século XX, o homem que mais pregou evangelhos a multidões e levou milhares, milhões de pessoas a Jesus Cristo, nas suas campanhas nos estádios. Eu vi Billy Graham no Brasil 2 vezes pessoalmente, uma quando eu era seminarista, e outra depois quando eu já era pastor. E marcou minha vida ver aquele homem de Deus, com aquela unção, a unção do Senhor, que está em mim e que está sobre você. Que as nossas palavras sejam palavras de Cristo, para que a luz de Cristo brilhe mais sobre as pessoas com quem nós convivemos, seja onde for. Vigiemos também, irmãos, porque é difícil ao homem domar a língua, dizia Tiago. Ela é um mal que não se pode refrear, ela está cheia de peçonha mortal. Com ela nós bendizemos o nosso Deus e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que seja assim. Abençoar a si e aos outros é um exercício edificante quando feito com sinceridade e amor.
Abençoar, irmãos, é uma bênção verdadeiramente. Você tem que crer nisso. Em qualquer circunstância, a bênção tem um efeito revigorante e motiva perdão, libera empatia, simpatia. E Jesus disse: bendizei aos que vos maldizem. Se falam mal de nós, se nos malgoam, se nos maltratam, o que Jesus ensinou? E como ele diz aqui: bendigam, falem bem, não maldigam, não amaldiçoem também. Orem pelos vossos inimigos, porque assim vocês vão ser filhos do vosso Pai Celeste, que está nos céus. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos vossos inimigos. A bênção dizima, dissipa o ódio, porém é sempre mais difícil construir que destruir. É mais difícil construir, é muito fácil destruir. Por isso, tantas vezes escolhemos mais acusar e falar mal de alguém do que falar bem, do que abençoar. Quer ver como nós vamos aprender com Deus a mudar essa história da nossa vida? E abençoar, abençoar e abençoar, porque é assim que nos ensina nosso Mestre e Senhor Jesus. Abençoar no hebraico é barak. E a raiz da palavra barak possui alguns termos derivativos, como vrachá, bênção. Berek, ajoelhar. Bereká, tanque ou reservatório. Bênção, ajoelhar, tanque ou reservatório. Assim, bênção, irmãos, inclui abençoar, mas inclui também oração, prece, joelhos curvados. Reserva também um mundo de coisas boas. É um reservatório, contém. Por que a gente às vezes vê algumas famílias colocando moedinha num cofrinho? Jesus quer que nós sejamos uma bênção, irmãos, e abençoemos outros. Preste atenção. Ao abençoarmos alguém, estamos desejando que essa pessoa conquiste prosperidade, paz, felicidade por meio de Deus. Quando você abençoa alguém em nome de Jesus, você está desejando a ela que todas as bênçãos do Rei, dos Reis, da glória celeste, venham sobre ela. A Bíblia diz que nós temos riquezas espirituais das regiões celestes em Cristo Jesus. Abençoar vale além do que se pode alcançar com as próprias forças. É uma invocação divina. Abençoar vai além das nossas próprias forças. Abençoar é de Deus, irmãos. Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Portanto, quando nós abençoamos os outros, nós também estamos sendo abençoados por obedecermos a palavra de Deus. Quando abençoamos, estamos plantando, e plantando sempre vamos colher. Vocês conhecem muito esse ditado: quem planta, colhe. Irmãos, plante, abençoe, abençoe, abençoe. Vocês lembram da história que eu vi também no presbítero de Jurandir? Tinha um homem que tinha uma lata de óleo. Onde ele passava, tinha um portão rangendo, ele colocava óleo, ficava macio. A gente tem que ser pessoas que colocam óleo nas feridas, irmão, leva remédio. Cada um de nós Deus quer usar, e com muitos vizinhos, amigos, parentes, na sua casa de praia, na sua casa no sítio, onde você for, deixa Deus te usar e seja um abençoador de vidas. Tenha palavras de vida, palavras de amor, palavras de libertação, palavras de cura para as pessoas. Porque quem planta, colhe. Que cada novo dia nesta semana, mês, ano, a caminho de 51, 52, 53 até o centenário. E para sempre que as nossas palavras sejam somente palavras de Cristo Jesus. Palavras de bênção, palavras de fé, palavras de amor, palavras de paz, palavras de esperança e salvação. Palavras que abençoam outros e voltam-se para nós, como um hino que nós gostamos de cantar tanto, né? Chuvas de bênçãos teremos. Quando você abençoa muito, Deus leva essa bênção e essa bênção também volta sobre você, por você ser fiel ao Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados a Deus. E que pelos 50 anos que essa igreja passou, e pelos 50 anos que virão, se Deus permitir, se Jesus não voltar, essa igreja, as nossas vidas estejam alicerçadas nos 5 solas da reforma. Sola fide, somente a fé. Sola Escritura, somente as Escrituras.
Solo Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Só lhe deu glória. Glórias somente a Deus. Para todos sempre, porque Ele reinará para sempre e sempre e sempre. Amém. E que nós sejamos parte dessa história. Que os nossos filhos e netos possam ouvir dessa história de uma igreja que ama a Deus, que serve o Senhor e que fez parte do crescimento do reino de Deus na terra, vivendo com fidelidade, abençoando São Caetano, abençoando São Paulo, abençoando o Brasil, abençoando o mundo, e que filhos dessa igreja saiam para pregar o Evangelho, obedecendo e amando Jesus, nos 4 cantos da terra, para a glória de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo eternamente. Amém.